75. No aposento superior. Os ventos da grande tormenta começaram a soprar contra o complexo de Dalinar, poderosos o bastante para fazerem as rochas gemerem. Navani estava junto dele, abraçados. O perfume dela era maravilhoso. Era emocionante saber que ela ficara apavorada por ele. A alegria por tê-lo de volta era bastante para abafar, por enquanto, sua fúria pelo modo como havia tratado Elrocar. Ela acabaria aceitando, fora necessário. Enquanto a grande tormenta se aproximava com toda a força, Dalinar sentiu a visão chegando. Ele fechou os olhos, deixando-se levar. Tinha uma decisão a tomar, uma responsabilidade. O que fazer? As visões haviam mentido para ele, ou pelo menos tinham-no enrolado. Parecia que não podia confiar nelas, pelo menos não de modo tão explícito como fizera. Ele respirou fundo, abriu os olhos e viu-se em um lugar de fumaça. Olhou ao redor, desconfiado. O céu era escuro e ele estava em um campo de rochas mortiças, brancas como ossos, ásperas e irregulares, estendendo-se em todas as direções, até a eternidade. Silhuetas amorfas feitas de fumaça cinzenta erguiam-se do chão, como anéis de fumaça, só que com outras formas. Ali, uma cadeira. Lá, um petrobulbo com vinhas estendidas, curvando-se para os lados e desaparecendo. Ao seu lado apareceu a figura de um homem de uniforme, silencioso e vaporoso, elevando-se letargicamente rumo ao céu, a boca aberta. As formas se derretiam e se distorciam à medida que subiam, embora parecesse manter suas silhuetas por muito mais tempo do que deveriam. Era enervante estar naquele plano infinito, pura escuridão acima, figuras de fumaça surgindo ao seu redor. Era diferente de todas as visões anteriores. Era... Não, espere. Ele franziu o senho, recuando enquanto a figura de uma árvore surgia do chão perto dele. Eu já vi esse lugar antes. Na primeira das minhas visões, há muitos meses. A lembrança era confusa. Ele estivera desorientado, a visão fora vaga, como se sua mente não houvesse aprendido a aceitar o que estava presenciando. De fato, a única coisa de que se lembrava distintamente era... Você deve uni-los, ressoou uma voz poderosa. Era da voz. Falando com ele de todo o ambiente ao redor, fazendo as figuras de fumaça se confundirem e se distorcerem. Por que você mentiu para mim? Questionou Dalinar da escuridão aberta. Eu fiz o que você disse e fui traído. Você deve uni-los. O sol se aproxima do horizonte. A tempestade eterna está chegando. A verdadeira desolação. A noite das tristezas. Você precisa se preparar. Faça do seu povo uma fortaleza de força e paz, uma muralha para resistir aos ventos. Deixem de disputas e se unam. Eu preciso de respostas, insistiu Dalinar. Não confio mais em você. Se quer que eu o escute, precisa. A visão mudou. Ele girou, descobrindo que ainda estava em uma rochosa planície aberta, mas o sol normal estava no céu. O campo de pedra parecia um terreno comum de rochar. Era muito raro que uma visão o colocasse em um lugar sem ninguém com quem pudesse conversar e interagir. Daquela vez, contudo, estava usando as próprias roupas, o uniforme azul dos Colin. Teria isso acontecido antes, na outra vez que esteve naquele lugar de fumaça? Sim, havia acontecido. Era a primeira vez em que era levado a um lugar onde já estivera. Por quê? Ele vasculhou cuidadosamente o cenário. Já que a voz não voltou a falar com ele, começou a andar, passando por rochedos rachados e pedaços quebrados de xistos, seixos e rochas. Não havia plantas, nem mesmo petrobulbos. Só uma paisagem vazia preenchida por rochas quebradas. Por fim, ele viu um cume.
Subir até um ponto alto parecia uma boa ideia, embora a caminhada parecesse levar horas. A visão não terminava. O tempo frequentemente era estranho naquelas visões. Ele continuou a subir pela encosta da formação rochosa, desejando ter sua armadura fractal para fortalecê-lo. Finalmente no topo, ele andou até a beirada para olhar para baixo. E ali viu Kholinar, seu lar, a cidade capital de Aletkar. Ela havia sido destruída. Os belos edifícios haviam sido despedaçados. As lâminas de vento haviam sido derrubadas. Não havia corpos, só pedras fragmentadas. Aquilo não era como a visão anterior com Nohadon. Aquela não era a Kholinar do passado distante. Ele podia ver os destroços do seu próprio palácio. Mas não havia formações rochosas como aquela onde ele estava perto de Kholinar no mundo real. Antes, as visões sempre haviam mostrado o passado. Seria aquela uma visão do futuro? Não posso mais lutar com ele, disse a voz. Dalinar deu um pulo, olhando para o lado. Havia um homem ali. Ele tinha pele escura e cabelos de um branco puro. Alto, de peito largo, mas não enorme, ele usava roupas exóticas de um corte estranho. Calças largas e ondulantes e uma casaca que só chegava à cintura. Ambas pareciam feitas de couro. Sim, a mesma coisa havia acontecido antes, na sua primeira visão. Dalinar agora se lembrava. Quem é você? Perguntou ele. Por que está me mostrando essas visões? Você pode ver lá, disse a figura apontando. Se prestar bastante atenção. Começa ao longe. Dalinar olhou naquela direção, irritado. Não conseguia identificar nada específico. Raios! Você não pode responder minhas perguntas nem ao menos uma vez? De que adianta tudo isso se só fala em enigmas? O homem não respondeu. Ele continuou apontando. E... sim, algo estava acontecendo. Havia uma sombra no ar se aproximando, uma parede de trevas. Como uma grande tormenta, só que errada. Me diga pelo menos uma coisa, pediu Dalinar. Que tempo estamos vendo? É o passado, o futuro ou alguma outra coisa? A figura não respondeu imediatamente. Então ele disse: Você provavelmente está se perguntando se esta é uma visão do futuro. Dalinar teve um sobressalto. Eu acabei de perguntar. Aquilo era familiar. Familiar demais. Ele disse exatamente a mesma coisa da última vez, compreendeu Dalinar, sentindo um arrepio. Tudo isso aconteceu. Estou tendo a mesma visão novamente. A figura apertou os olhos na direção do horizonte. Não posso ver o futuro completamente. Cultura. Ela é melhor nisso do que eu. É como se o futuro fosse uma janela se despedaçando. Quanto mais você olha, em mais pedaços a janela se quebra. É possível prever o futuro próximo, mas o futuro distante eu só posso imaginar. Você não pode me ouvir, não é? Perguntou Dalinar, ficando assustado ao finalmente começar a entender. Nunca pôde. Sangue dos meus pais. Ele não está me ignorando. Ele não me vê. Não está falando em enigmas. Só parece estar porque entendi suas palavras como respostas misteriosas para minhas perguntas. Ele não me falou para confiar em Sadias. Eu só deduzi. Tudo pareceu tremer ao redor de Dalinar. Suas deduções, o que ele pensava que sabia, o próprio solo. Isso é o que poderia acontecer, disse a figura, indicando a distância. Isso é o que eu temo que vá acontecer. É isso que ele quer. A verdadeira desolação. Não.
Aquele paredão no ar não era uma grande tormenta. Não era a chuva que estava girando aquela sombra gigantesca, mas poeira ao vento. Agora ele se lembrava da visão inteira. Havia terminado aqui, com ele confuso, olhando para a muralha de poeira que se aproximava. Daquela vez, contudo, a visão continuou. A figura se virou para ele. Sinto muito por fazer isso com você, mas espero que as coisas que já viu tenham lhe dado um fundamento para compreender. Mas não sei ao certo. Não sei quem é você ou como chegou até aqui. O que dizer? Fazia diferença? A maioria das coisas que mostrei são cenas que vi diretamente, continuou a figura. Mas algumas, como esta, nasceram dos meus medos. Se eu a temo, então você também deve temê-la. A terra estava tremendo. A muralha de poeira estava sendo causada por alguma coisa. Alguma coisa se aproximando. O chão estava caindo. Dalinar arquejou. As pedras à sua frente estavam se despedaçando, se desfazendo, se tornando poeira. Ele recuou enquanto tudo começava a tremer. Um gigantesco terremoto acompanhado por um terrível rugido de rochas moribundas. Ele caiu ao chão. Houve um terrível, angustiante, apavorante momento de pesadelo. O tremor, a destruição, os sons da própria terra que parecia morrer. Então acabou. Dalinar respirou fundo antes de se levantar com as pernas trêmulas. Ele e a figura estavam em um solitário pico rochoso, uma pequena seção que, por algum motivo, havia sido resguardada. Era como um pilar de pedra de alguns passos de largura, erguendo-se bem alto. Ao redor dele, a terra se fora. Colinar se fora. Ela havia caído na escuridão insondável abaixo. Ele sentiu vertigem de pé no pequeno pedaço de rocha que, impossivelmente, permanecia. O que é isso? Questionou Dalinar, embora soubesse que não era ouvido. A figura olhou ao redor com um ar triste. Não posso deixar muita coisa. Só essas poucas imagens dadas a você. Seja lá quem for. Essas visões, elas são como um diário, não são? Uma história que você escreveu, um livro que deixou para trás, só que, em vez de lê-lo, eu o vejo. A figura olhou para o céu. Não sei se alguém verá isso. Eu já parti, sabe? Dalinar não respondeu. Ele olhou para além da borda do penhasco, para o vazio, horrorizado. Isso não é apenas sobre você, disse a figura levantando a mão. Uma luz se apagou no céu, uma que Dalinar nem havia notado. Então outra também se apagou. O sol pareceu escurecer. É sobre todos eles, continuou a figura. Eu devia ter percebido que ele viria atrás de mim. Quem é você? Indagou Dalinar, falando para si mesmo. A figura ainda olhava para o céu. Deixo isto aqui porque deve haver alguma coisa. Uma esperança a descobrir. Uma chance de que alguém saiba o que fazer. Você quer lutar com ele? Quero, disse Dalinar impulsivamente, apesar de saber que não fazia diferença. Eu não sei quem é ele, mas se deseja fazer isso, então vou combatê-lo. Alguém precisa liderá-los. Eu vou, disse Dalinar. As palavras simplesmente escaparam. Alguém deve uni-los. Eu vou. Alguém deve protegê-los. Eu vou. A figura ficou em silêncio por um momento. Então falou em uma voz clara e nítida. Vida antes da morte. Força antes da fraqueza. Jornada antes do destino. Volte a dizer os antigos juramentos e devolva aos homens os fractais que outrora portaram. Ele se voltou para Dalinar, encontrando seu olhar.
Os cavaleiros radiantes devem se erguer novamente. Não sei como fazer isso, sussurrou Dalinar, mas vou tentar. Os homens devem enfrentá-los juntos, disse a figura, andando até Dalinar, colocando uma mão no seu ombro. Vocês não podem perder tempo em disputas como antigamente. Ele percebeu que, com o tempo, vocês se tornaram seus próprios inimigos. Que ele não precisa lutar com vocês. Não se os fizer esquecer, se voltar uns contra os outros. Suas lendas dizem que vocês venceram, mas a verdade é que nós perdemos, e estamos perdendo. Quem é você? Perguntou Dalinar novamente, a voz mais suave. Gostaria de poder fazer mais, repetiu a figura em trajes dourados. Talvez você consiga fazê-lo escolher um campeão. Ele está preso a algumas regras. Todos nós estamos. Um campeão poderia ser bom para você, mas não é certeza. E sem os fractais do alvorecer, bem, eu fiz o que pude. É terrível, terrível deixar vocês sozinhos. Quem é você? Repetiu Dalinar e, contudo, pensou que sabia. Eu sou. Eu era Deus. O que você chama de Todo-Poderoso, o Criador da humanidade. A figura fechou os olhos. E agora estou morto. Ódio me matou. Sinto muito.